Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 28 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus 16, versículo 18. Fechando esse mês de junho, e também o ciclo junino, celebramos hoje Pedro e Paulo, apóstolos que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. É também hoje o dia do Papa, bispo de Roma e sucessor de Pedro. Celebrar o dia do Senhor com esta festa dos dois apóstolos, colunas, nos une ainda mais em torno de Cristo como sua igreja em missão. E, como igreja, nós temos, na atualidade, dois desafios a enfrentar. O primeiro é que o nosso povo batizado conhece pouco a fé cristã. Inclusive, boa parte nem pisa na igreja. O segundo desafio é que os que participam se contentam com a missa de vez em quando e não se sentem responsáveis pela evangelização dos outros. Quando houve aquela grande Assembleia dos Bispos da América Latina, em Aparecida, em 2007, eles transformaram esses desafios em um compromisso duplo. Levar o povo católico a ser um povo de discípulos missionários. Como bons discípulos do Senhor, cada um conhecer melhor a fé cristã, professá-la com sinceridade e ensiná-la aos outros. Como seus missionários, levarmos o fermento do Evangelho ao mundo, levando a boa nova aos afastados, distantes e excluídos. A solenidade de São Pedro e São Paulo, que celebramos hoje, pode reforçar essa nossa caminhada de formação e de compromisso como discípulos missionários. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, são exemplos, modelos de compromisso com o Senhor e com a missão evangelizadora. Eles são igualmente nossos intercessores junto a Deus na animação de comunidades de discípulos missionários, igreja em saída para as periferias humanas. Mesmo sendo os dois apóstolos modelos de discípulos missionários, podemos olhar para cada um deles e identificar de maneira mais acentuada uma dessas dimensões. A grandeza de Pedro, por exemplo, foi proclamar a fé em nome dos seguidores de Jesus. Como disse o mestre, fé que é revelação de Deus, mais do que conhecimento humano. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Disse tudo. Disse toda a fé da igreja em sua forma mais nuclear. Nós cremos que Jesus é o Messias, o ungido, prometido por Deus ao povo de Israel. Esse Jesus, de fato, é o Cristo, a tradução grega da palavra hebraica Messias, ungido. Cremos que Jesus de Nazaré é o próprio Filho do Deus vivo, vindo a nós em nossa condição humana, homem e Deus verdadeiro, nosso Salvador. Pedro, como disse Jesus, é essa pedra, esse alicerce, essa fé sobre a qual ele funda a sua igreja. Com Pedro aprendemos a ser discípulos. Somos discípulos na medida em que conhecemos a fé da igreja, a fé de Pedro, acolhendo a revelação de Deus, professando-a e vivendo-a com alegria e simplicidade. Já a grandeza de Paulo foi levar a mensagem do Evangelho às nações pagãs, ultrapassando as barreiras culturais e religiosas em que o mundo judeu delimitava o povo de Deus. Ele é o apóstolo dos gentios, missionário dos pagãos. Fez 4 grandes viagens por quase todo o mundo conhecido,
pregando o Evangelho, edificando novas comunidades. Paulo reconheceu, está na segunda carta ao Timóteo, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Com Paulo aprendemos a ser missionários. Somos missionários na medida em que nos preocupamos e nos responsabilizamos pelo anúncio do Evangelho em todos os ambientes, em toda a sociedade. Vamos guardar a mensagem. Nossos desafios são dois: conhecer melhor a fé cristã e participar de fato da evangelização. Em Aparecida, abraçamos um programa de crescimento maravilhoso. Vamos nos empenhar para ser melhores discípulos e missionários do Senhor. Pedro inspira nosso compromisso de bons discípulos de Jesus, abraçando e conhecendo melhor a fé cristã. Em sua proclamação de fé, ele é a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Paulo anima nosso compromisso de missionários entusiastas do reino. Ele é o homem das viagens missionárias, da evangelização das nações. Paulo inspira o impulso missionário dos discípulos e das comunidades de hoje. Igreja em saída. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus 16, versículo 18. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, neste domingo nos alegramos com a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Eles, com a sua pregação apaixonada do Evangelho, seu exemplo de seguidores e o testemunho do seu martírio, enriqueceram a tua igreja com um povo convertido e fiel. Essa comemoração nos chama a um maior compromisso com a fé cristã, vivida com fidelidade e anunciada com entusiasmo em todos os ambientes onde vivemos, trabalhamos, nos divertimos. Dá-nos, Senhor, uma profunda sintonia com a tua igreja e uma ardorosa adesão aos caminhos de conversão e renovação que o teu Santo Espírito tem inspirado. Abençoa, Senhor, o Papa Francisco no seu ministério de unidade. Abençoa também nossas famílias, os doentes, os idosos, o pessoal da saúde. Dá-nos vitória, Senhor, nesta luta contra esse vírus. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. O nosso Papa Francisco sempre nos pede que rezemos por ele. Com a festa de São Pedro e São Paulo, festejamos também o Dia do Papa. Ontem ele completou 28 anos de ordenação episcopal. Então, com grande amor pela Igreja, reze hoje pelo Papa Francisco. Pai, em tuas mãos, a minha vida. Pai, em tuas mãos, a minha vida. Nada vai nos separar do teu amor, nem o mal que me circunda, nem mesmo a dor.
nem o dia do infortúnio, nada vai nos separar. Nem o tempo, a partida, nem a morte, nem a vida vão nos separar. Nem o pouco, a fartura, nem alguma criatura vão nos separar. Pai, em tuas mãos a minha vida. Pai, em tuas mãos a minha vida. Pai, em tuas mãos a minha vida. Pai, em tuas mãos